essa questão do clima no Cerrado, eu fui analisar quanto que seria um aquecimento em 20 anos. As populações estão reduzindo, então no intervalo de 20 anos, você ter redução em população de espécie que já é ameaçada é muito drástico. Mudanças climáticas, ela vem estudada firmemente pela NASA. Se você entrar lá e ver a relação de temperatura aumentando ao longo das décadas, né, é impressionante. Olá, meu nome é Giovana Galvão Tavares, eu sou professora da Uni Evangélica, atualmente eu sou professora titular do programa de pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, sou professora do curso de Medicina e também estou na coordenação do Núcleo de Educação Ambiental da Uni Evangélica. Nós estamos aqui para falar um pouquinho do tema mudanças climáticas, desastres, queimadas e o papel da COP30 no futuro do planeta. É um prazer ter você conosco em mais um episódio do ACEDOC Podcast. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios da humanidade, né, as mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão entre os maiores desafios globais do século XXI, pois alteram profundamente os ciclos naturais e impactam diretamente na vida humana. O aumento da temperatura média do planeta tem intensificado desastres ambientais, como enchentes, secas prolongadas, ondas de calor extremos e incêndios florestais, fenômenos que afetam a segurança alimentar, a saúde pública e a economia. No Brasil, por exemplo, queimadas na Amazônia e no Cerrado não apenas destroem ecossistemas vitais para o equilíbrio climático, mas também ampliam a emissão de gases de efeito estufa e comprometem a biodiversidade. Nesse contexto, a COP30 representa um marco crucial para o futuro do planeta. Mais do que um espaço de negociação, a COP30 simboliza a urgência de uma ação coletiva capaz de garantir a transição para a economia de baixo carbono e de fortalecer políticas ambientais que assegurem um futuro sustentável para as próximas gerações. Para conversar conosco, né, sobre esse tema, nós temos dois convidados. O professor Eduardo Dourado Argolo, que é engenheiro civil com habilitação em sanitária e ambiental. Ele é mestre em ciências ambientais e doutor em geoprocessamento e assessoramento remoto pela Universidade de Brasília. Atualmente é pesquisador do Laboratório de Geoprocessamento, o LAPGEO, da Uni Evangélica, com foco em geotecnologia aplicada e estudos ambientais, incluindo modelagem de dados geográficos, processamentos e interpretação de imagens de assessoramento remoto, análises espaciais e elaboração de produtos cartográficos. Além disso, integra o Núcleo de Educação Ambiental, Agnes Chagas, contribuindo com discussões sobre mudanças climáticas, pegadas ecológicas e outros temas relevantes para a educação ambiental. Também contamos com a presença da professora Vivian da Silva Braz. Ela é graduada em Ciências Biológicas, possui mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade de Brasília. Atualmente é docente da Universidade Evangélica de Goiás, onde atua no curso de Medicina, no programa de pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente e integra o Núcleo de Educação Ambiental da instituição, colaborando com projetos de pesquisa, ensino e extensão. Sua experiência concentra-se na área de ecologia, com ênfase em conservação da biodiversidade, atuando principalmente nos temas como ecologia, educação ambiental, cerrado, avifauna, espécies ameaçadas e áreas protegidas. Bom, todos nós que estamos aqui reunidos nessa mesa, nós fazemos parte do Núcleo de Educação Ambiental, né? E essa temática, mudanças climáticas, ela perpassa todas as ações e atividades do núcleo, seja ele nos projetos de circuito ambiental, no projeto de educação na Uniap, no projeto de Escola da Natureza, né? Entre outros trabalhos que são desenvolvidos pelo nosso Núcleo de Educação Ambiental. Para começar, né, eu vou fazer uma pergunta que está aberta, né, e assim, quem se sentir à vontade, por favor, inicie, né. Primeiro, a gente quer falar um pouquinho sobre o que são, né, o que são mudanças climáticas, né? Bom, posso começar? Bom, obrigada, Giovana, é um prazer, né, estar aqui para a gente falar um pouco desse tema tão importante, né, que são as questões das mudanças climáticas. Certamente todos já ouviram falar e têm ouvido
cada vez mais se falar sobre essas questões, né, que tanto assustam as pessoas, preocupam sobre as próximas décadas, né? A gente tem previsões sobre a questão das mudanças climáticas, mas é importante que a gente entenda o fundamento, né? Então, o que a gente sabe é que o clima está mudando, né? E todos já ouviram falar, provavelmente, sobre efeito estufa. Bom, basicamente, a gente tem o planeta Terra, né, através da sua atmosfera, a gente tem na atmosfera diversos gases, né? E existe esse chamado efeito estufa, que na verdade é um efeito natural na Terra, e é ele que permite a vida na Terra, porque a luz do Sol incide sobre a Terra, parte dessa energia fica aqui, parte é refletida para o ambiente. E parte dessa energia fica aqui por conta desses gases que tem na atmosfera. Eles retêm um pouco desse calor e isso permite uma temperatura que é a adequada para a vida biológica. Então, esse é um efeito natural. Mas o que tem acontecido, né, principalmente a partir da Revolução Industrial, a gente tem obtido a nossa energia a partir da queima dos chamados combustíveis fósseis. Ou seja, a gente usa carvão, a gente usa petróleo e, como resultado da queima desses combustíveis, a gente lança para a atmosfera muitos gases, que depois o Eduardo vai detalhar melhor, mas ou seja, a gente está intensificando a concentração de alguns desses gases que existem na atmosfera, mas não existiam nessa concentração, e o que faz com que fique retido mais calor aqui. E aí, a consequência disso não é apenas que, porque às vezes as pessoas falam, mas se aumentar 1 grau, qual que é a diferença disso? Porque a gente tem previsões, se aumentar 1 grau pode acontecer isso, se aumentar 2 graus pode acontecer isso. Não é, ao longo de um dia a gente experimenta uma variação de temperatura que é até maior do que 1 grau, e a gente sobrevive, né? Mas a questão é que com esse agravamento do efeito estufa fica muito mais energia aqui no sistema, e isso afeta toda a dinâmica da Terra, seja a dinâmica das correntes marinhas, a dinâmica do derretimento das calotas, e assim, basicamente essa maior retenção de calor desestabiliza tudo que a gente conhece em termos de um equilíbrio, né, do sistema. Então, é basicamente isso. Acho que ao longo do podcast a gente vai falar sobre vários desses aspectos, mas o clima está mudando porque a atmosfera mudou, porque a atmosfera está mudando, e com isso a gente está vivendo um momento em que a gente tem temperaturas, tem muito mais energia ficando retida na Terra. Isso desestabiliza tudo que a gente conhece em termos do sistema climático. Eduardo? Complementando a fala da Vivian, a concentração de carbono é um vilão em relação à Revolução Industrial que a gente vem, né? Para vocês terem uma ideia, as primeiras medidas, né, de concentração em parte por milhão ficava na casa dos 300 e pouco, né, 315, 320, né? E da década de 90 para cá, né, a gente chegou em 385 por aí. Eu acompanho isso porque a gente tem um observatório no vulcão no Havaí que faz essa medida oficial, né? E nós chegamos agora em picos de 430. Então aumenta aí de 20% na concentração de CO2. O CO2 em si é um dos grandes vilões, né? Porque na queima do combustível fóssil, ele aumenta proporcionalmente o efeito estufa porque ele vibra. É uma molécula que vibra quando recebe a luz solar, né? A gente também tem o metano, que é 20 vezes pior, né? E tem outro gás também, que é o N2O, que também é prejudicial. O metano é 20 vezes pior porque ele vibra com mais intensidade. Mas o metano não vem da queima do combustível fóssil, ele vem da degradação, né, anaeróbia. O gado tem essa perspectiva, né, os lixões têm essa questão da queima. Então é melhor você queimar o metano, né, do que você liberar ele para a atmosfera. Então, voltando no CO2, né, como a Vivian falou, em relação ao efeito estufa, os países, né, os cientistas, na década de 70, começou a alarmar, né, se alarmar, né, existem vários relatos de alarmar em relação à queima do combustível fóssil, né? E o modal energético do planeta é o fóssil, né? Por mais que a gente tenha hoje carros elétricos aí surgindo, vai ser difícil dar essa virada. Então é uma questão alarmante, então tem que envolver os países nisso, né? E a sociedade também começou a sentir mais os efeitos agora. Talvez por mais informação, né, por causa da internet e tal. Mas, direto, se você entrar no site do NOAA, né, que é NOAA,
e verificar o vulcão, você vai ver que tem uma curva ascendente, né? Então essa curva vai preocupando os cientistas, né? Porque isso desestabiliza o clima, né? E a primeira preocupação que se teve foi o aquecimento global, né? É o aquecimento que está gerando o problema. Então, quando a gente fala dessa questão do aquecimento, a gente tem uma série de desastres, né, que ocorrem por conta de toda essa alteração. A gente sabe, né, a gente não desconsidera em nenhum momento, eu acho que nem o Vivian, nem Eduardo, as alterações que ocorrem por conta da própria organização da Terra, né, do próprio processo de sua história geológica, mas a gente teve um avanço muito grande, né, dessas mudanças a partir do século XIX, né? 19, essa intensificação foi muito grande. E com isso a gente também percebe que existe um aumento de desastres relacionados a essa mudança, né? A gente pode acompanhar aí ao longo, né, do ano, né, vários desastres acontecendo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, sobre qual é o impacto dessas mudanças climáticas na intensificação desses desastres ambientais recentes, né? Como, por exemplo, a gente tem visto muito desastre, por exemplo, em Petrópolis, no caso do Brasil, né, ou a intensidade das secas, a mudança da própria temperatura em várias regiões, né? Eu gostaria, Eduardo, que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né, no Cerrado, essas mudanças, no Rio Grande do Sul, né, a intensificação das chuvas, né? A questão das mudanças climáticas, ela vem estudada firmemente pela NASA, né? Se você entrar lá e ver a relação de temperatura aumentando ao longo das décadas, né, é impressionante. Há os cientistas, né, há uma linha, né, que defende que a Terra já passou por momentos de aquecimento e resfriamento, né, era glacial, né, períodos, mas naquela época os aquecimentos eram gerados pelos vulcões, né, e hoje se sabe, né, estudando o tipo de molécula, ela é entrópica, né? Ela não é dos vulcões. Grande parte desse CO2, quase 80%, dependendo da época do ano, ela é do CO2. Então não é assim, não vamos culpar os vulcões. Então a efetividade desses estudos trouxe à tona as questões, a partir principalmente da década de 90. Né? Aí você fala assim, aumentou os desastres naturais? Houve sempre desastres naturais. Né? Mas o que acontece hoje é uma intensificação em certos locais. Né? Como a média está alta de temperatura, então tem locais mais sensíveis. Né? Se você pegar assim, o ano inteiro, desde que começou, por exemplo, o inverno agora, se você olhar para o Rio Grande do Sul, se você olhar para Santa Catarina, sempre está chegando uma massa lá de ar frio. Né? Então é uma região que ela tem uma certa particularidade. Sempre tem uma massa de ar frio passando ali. Se você tem uma mudança climática, né, se você tem uma mudança de temperatura nas águas do Atlântico, por exemplo, o que vai acontecer ali? Uma turbulência enorme na atmosfera. Então você vai ter, por exemplo, desastres em relação à chuva muito grande, picos de chuva muito grande. Isso que aconteceu no ano passado é inigualável. Né? Você vê o aeroporto lá, se não me engano, Afonso Pena, né, ficou submerso quantos dias? Né? Cidades inteiras foram devastadas, pessoas perderam a vida, produção, né? Então, assim, a gente que acompanha, assim, eu fiquei pasmo na época, assim, como que isso aconteceu, né? Como que isso aconteceu no Brasil? O problema é que nós temos uma memória muito curta, a gente meio que esquece dos problemas e só vai perceber o problema quando acontecer de novo. A gente planeja muito pouco. Então, agora um novo normal. Como que a sociedade, os governantes, né, vão se ater a isso? Infelizmente, as pessoas esquecem e vão preocupar com outros problemas, vamos dizer assim. Mas aí, pela primeira vez, o clima está em voga. E a gente tem que prestar atenção nisso. E isso que você está falando é tão importante, depois passar a fala para você, Vivian, é tão importante, assim, a gente tem, além desses impactos, a gente tem, aliás, assim, esses impactos, eles provocam uma nova reorganização de migrações, né, que são os deslocados ambientais. Então você tem, por exemplo, porque nos anos... quando se referia aos anos 70, aos anos 80, aos anos, né, quando falava assim, houve a migração da população do Nordeste desde os anos 40, né, para o Sul em busca de emprego, para o Sul e Sudeste em busca de emprego.
E aí a gente faz uma leitura atual desses processos migratórios. Essa população está saindo também dos seus locais, da mesma forma que os outros estavam saindo, mas por outros motivos ambientais. Né? Não é mais a seca apenas que movimenta as pessoas. Né? Então você tem uma reorganização do processo migratório no Brasil, provocado por conta desses desastres ambientais. Né? Existe um projeto-lei que está sendo estruturado no Congresso para poder entender, definir o que vão ser os deslocados ambientais no Brasil e como o poder público, especialmente o governo federal, vai poder apoiar e reorganizar a vida dessas pessoas. Então, a gente tem, na verdade, as mudanças climáticas, elas impactam em todos os níveis de vida do ser humano no planeta. Né? A gente não tem uma mudança climática que vai dizer, olha, houve um desastre em determinado ponto, mas a partir do momento que você tem, além do desastre, nesses pontos específicos que você, Eduardo, mencionou, né, que são mais sensíveis, mas a gente também tem os processos que são decorrentes deles e que afetam as outras regiões, né, os impactos em outras regiões. Né? Vívia, quer fazer algum complemento? Bom, enquanto o Eduardo falava, eu estava pensando, assim, na verdade, a ciência do clima, ela tem mais de 100 anos, né? Então, embora esse seja um tema que esteja em voga agora, os cientistas vêm falando há muito tempo que o clima está mudando, por muito tempo teve bastante controvérsia, mas hoje a gente, do ponto de vista científico, não tem dúvida de que o clima está mudando e que o principal fator é o antrópico, né? E aí, talvez as pessoas que não trabalham diretamente com isso pensem, mas o que tem a ver o fato de estar mais quente com o desastre ambiental? Bom, tem as questões, né, relacionadas diretamente com o impacto da temperatura sobre a nossa fisiologia, tem tudo isso, mas tem, né, o que eu tinha mencionado, está ficando mais energia aqui. E aí, com isso, você tem o Sol, é a energia que movimenta todos os processos da Terra, né, a evaporação de água, os ventos, ou seja, a gente vê nos últimos relatórios sobre mudanças climáticas que, na verdade, uma das principais consequências das mudanças climáticas para as próximas décadas é a intensificação desses eventos extremos, né, que são chamados. Ou seja, furacões cada vez mais intensos, né, tempestades, o que a gente tem visto, desertificação, queimadas muito intensas. E aí, como você estava falando, né, isso tem um impacto do ponto de vista econômico e social profundo. Então, o que está acontecendo nos últimos anos é que isso não dá mais para a gente negar, porque isso está batendo na nossa porta. O tempo todo a gente tem notícias de um desastre, seja na cidade, seja no nosso país, seja fora do país. Parece que isso está cada vez mais nítido e as pessoas estão fazendo uma relação com o meio ambiente. Porque antes isso era tratado assim, mais uma tragédia, choveu demais, como se fosse uma tragédia inevitável. E, na verdade, a gente sabe que tudo é uma cadeia de causa e consequência. Então, a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente resultou nisso. E agora a gente tem que lidar com essas questões, né? Então, as nossas cidades não são preparadas para o volume de chuva que a gente tem agora, né? Toda a nossa economia no Brasil é baseada numa previsibilidade sobre chuvas que a gente não está tendo mais, né? Então, essa questão dos desastres assim, está fazendo com que a gente olhe com mais atenção para as questões ambientais, não como algo que é supérfluo ou algo secundário, mas está diretamente relacionado com a nossa sobrevivência, com a nossa economia, com o nosso bem-estar. E aí a gente tem algumas questões que atingem diretamente o Cerrado, né, Vívia? A Vívia é pesquisadora sobre o Cerrado, né, o ponto de pesquisa dela é a Chapada dos Veadeiros, e ela faz uma pesquisa muito interessante com a avifauna, né, que é justamente, como ela pode falar muito melhor que eu, vou falar do que eu ouço ela falar, né, como bioindicadores e usando a questão da queimada, né. Vívia, você pode falar um pouquinho sobre essa sua pesquisa e como essa sua pesquisa, por exemplo, ela entende se essas queimadas se intensificaram e se existe o apontamento na Chapada dos Veadeiros para essas mudanças climáticas ou não? Como é que é? Bom, eu sou ecóloga, né, e meu interesse sempre foi a questão da conservação, da biodiversidade. E eu trabalho com as aves como um grupo que me permite entender como que está o cerrado, quais estratégias que a gente tem que ter para conservar. E lá na Chapada dos Veadeiros eu estudo há muitos anos, tem 20 anos que essa pesquisa iniciou, com espécies ameaçadas de extinção.
Bom, e aí, na época que eu iniciei a pesquisa, a gente percebeu que essas populações estão de fato ameaçadas, estão muito pequenas, e a partir daí foi o que afeta a sobrevivência delas. Então, um ponto fundamental que não é uma preocupação apenas desse parque, mas de toda a região do Cerrado, é a questão das queimadas. Então, todos os anos, né, todo mundo que mora no Cerrado já sabe, chega a época da seca, vai ter queimada, e parece que as queimadas estão cada vez mais intensas. Então, essas espécies vivem nas áreas de campo, fazem seus ninhos nesses campos e justamente na época em que tem os grandes incêndios. E aí tem uma coisa interessante, que quando eu iniciei o trabalho lá, de vez em quando tinha algum incêndio e tal. E aí em 2017 teve um incêndio devastador, que queimou quase o parque inteiro. E a partir daí o parque estabeleceu o que se chama de manejo integrado do fogo. Então, também a gente não vai se delongar sobre isso, mas o fogo ele faz parte da dinâmica do cerrado, né, no sentido de que o cerrado surge na existência do fogo e da seca. Então, por exemplo, tem evidências de fogo no cerrado muito antes da presença humana no cerrado. Então, significa que o fogo sempre existiu. O fogo, que a gente chama natural, que é o fogo causado por raios. Então, o cerrado, ele tem uma ecologia, uma dinâmica em que o fogo faz parte. Isso não quer dizer que seja natural esses incêndios, né? Então, são duas coisas diferentes. Só que no Brasil, a gente tinha uma política que a gente fala, uma política de fogo zero. Vamos tentar evitar fogo no cerrado. E aí era isso que se fazia. Só que chegava um momento em que não conseguia segurar esse fogo. E aí, quando vinha um incêndio numa área que estava há muito tempo sem queimar, ele era muito devastador. E aí no Brasil começou a se implementar esse manejo do fogo, que já existia em vários lugares do mundo, que tem esse tipo de ambiente que a gente chama de pirofítico, quer dizer, é um tipo de vegetação que existe em conjunto com o fogo. Tem isso na Austrália, tem isso na Flórida, tem isso em outros lugares do mundo. E eles faziam esse manejo. O que significa o manejo? O manejo significa você tentar reproduzir o que seriam as condições naturais do cerrado. Então, depois de muita luta, começou a se implementar no Brasil, em 2014, o manejo integrado do fogo nas unidades de conservação, nas áreas protegidas. Então, eles começaram em 2017 na Chapada a queimar algumas áreas. A gente fala que é o fogo prescrito. Então, eles vão na época da chuva, escolhem algumas áreas onde tem muito capim seco. Esse capim seco que vai se acumulando, a gente fala que ele é um combustível. E se ele se acumula por muitos anos, é um risco, porque quando o fogo entra, ele é muito devastador. Então, as plantas do cerrado, elas têm adaptações para resistir ao fogo. Muitas florescem, produzem frutos depois do fogo, mas seria esse fogo natural do cerrado, que é um fogo. Como é causado por raio, ele geralmente vai ocorrer numa época da chuva, ou seja, não está tão seco, é um fogo mais brando, ele queima uma área menor e as plantas resistem. Quando vem um incêndio, a temperatura, e tem muito combustível acumulado, a temperatura do fogo é muito mais alta, é um fogo que é muito mais destrutivo. E mesmo as plantas com essas adaptações, muitas não resistem. Então o manejo ele tem o objetivo de evitar esses grandes incêndios, ou seja, ele vai consumindo um pouco desse combustível, queimando manchas, para que quando chegue o auge da seca, não chegue um incêndio enorme, nem um incêndio que entre em áreas que não são resistentes ao fogo. Então a gente fala que o cerrado é adaptado ao fogo, mas não as matas do cerrado, não as veredas do cerrado. Então o manejo ele protege, ele faz como se fosse um acero protegendo essas áreas. E aí, em 2017, começou a ser implementado na Chapada dos Veadeiros, e a gente está trabalhando em conjunto com o pessoal do manejo do fogo. Então, a gente está pesquisando as aves nos locais queimados, comparando com as áreas não queimadas, comparando com as áreas que sofreram incêndio, e assim, a gente tem dados de 10 anos antes da implementação do fogo e agora. E a gente viu que isso não impactou a riqueza de aves. Então, o manejo não está prejudicando, o que a gente já sabe, não prejudica a comunidade de aves. E agora a gente está estudando para ter mais respostas do qual que seria a frequência melhor de fogo, qual que seria a época, ou seja, a gente está unindo esse trabalho com as aves como resposta, como o indicador que você falou,
para que o manejo do fogo seja o mais eficiente possível. Então, ele proteja essas áreas e proteja as espécies. Perfeito, excelente. O Eduardo, ele trabalha, se dedica muito a trabalhar com a questão do clima, mudanças climáticas e agricultura, né, Eduardo? Você pode falar um pouquinho do baque na agricultura, que a mudança climática tem causado na agricultura, se você puder focar no cerrado, né? Mas se não... É interessante, porque muitas pessoas me perguntam, o pessoal da agricultura, né, em relação a quando começa a temporada de chuva, que é no verão, né? E assim, aconteceu em 2023, 2024, interessante, eu trabalhava no Mato Grosso, numa fundação lá, e lá eles davam apoio, né, aos agricultores, né, principalmente quando plantar. Isso é o grande drama de quem trabalha com monocultura, principalmente. O Mato Grosso tem a parte do cerrado, né, como a gente tem aqui, e em 2023 eu falei, não plantem na primeira quinzena de outubro. Porque eu estava olhando os modelos, né, quem trabalha com clima vem trabalhando lá atrás, vai lendo os boletins, né, do INPE, lê boletins da Copérnicos, da Europa, da NASA, e vai olhando, por exemplo, geograficamente, onde vai ter um maior impacto, principalmente do El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico, e o Laninha, que é o resfriamento, a anomalia para frio, e o neutro. Então, naquele ano, a gente ia ter um El Niño muito forte. Aí começou a chover, um pouquinho, na primeira quinzena. Eu falei, não planta. O pessoal foi e plantou. Para o grão da soja germinar, ele precisa de 50 milímetros no solo de água. Então, né, assim, não tem que chover 50 milímetros no dia, tem que chover escalonado até chegar em 50. E o pessoal deu 20 ali, vamos plantar. Você acredita que parou de chover? E muita gente botou milhões no solo, milhões de reais. Porque você vai botar máquina, botar funcionário, insumo, que é o gesso, o calcário, tudo para estabilizar o solo depois e a planta. Então houve um prejuízo enorme. Ali o pessoal acordou, porque quando pega no bolso, né, o que aconteceu? Mudanças climáticas, né? Ele sempre estava tudo certinho, né? Todo ano vamos plantar, todo ano vai dar certo. Agora, com esse aquecimento global, será que vai dar certo esse ano? Então virou meio que uma bola de cristal. O que vamos fazer? Então a procura pelo climatologista, pelos meteorologistas aumentou, né? Porque a previsibilidade não está tão grande. Então a grande questão hoje econômica, né? Porque muitos países, assim, o PIB vem da agricultura, como o nosso. Né? Então é uma questão muito séria, né? Tem que ser levado em conta, já se leva para o Senado, já se leva para o Congresso, mas vai chegar um ponto que várias áreas do Brasil vão ser afetadas, né? Então a gente tem que prestar mais atenção nisso. E isso é muito interessante porque isso faz parte da discussão da COP30, né? A gente tem a COP30, ela é uma conferência de partes, né, das partes, e é muito importante a gente entender que porque ela é dividida, você tem a COP em 3 eventos, né, em 3 convenções, né? Você tem a Convenção para a Diversidade Biológica, você tem a Convenção sobre o Combate à Desertificação, e essa que a gente vai ter aqui no Brasil, agora em novembro, que é a Convenção do Quadro das Nações Unidas, né, sobre as mudanças climáticas. Agora em novembro, a gente vai ter uma reunião de 193 países e representantes da sociedade civil para discutir o futuro do planeta. Então é um momento muito importante, né, para quem trabalha com as questões ambientais, e deveria ser mais importante ainda para todos os segmentos, né, porque ela determina questões como agricultura, questões como preservação, questões como produção de medicamentos e outras coisas mais, né? E ela vai acontecer em Belém, né? Assim, se a gente pensar onde está Belém, né? Assim, e por que ali na Amazônia ela é tão importante acontecer ali, a gente tem que lembrar que a Amazônia ela é um ecossistema regulador, não é isso, Vívia? De clima global, né? Ela tem um papel muito importante e que precisa ser preservada, né? Em todos os sentidos, para poder você ter uma conservação de biodiversidades e vários outros elementos que estão ali dentro, né? A questão da água, enfim. Eu gostaria muito que vocês ficassem bastante à vontade para falar um pouquinho sobre o papel da COP, né? No Brasil.
Por que ela vem com tanta importância? Vou dar uma introdução e a Vivian pode complementar, né? A COP é muito interessante. A primeira COP foi em 95, a COP 1, né? Foi em Berlim. E foi muito assim primeiro os cientistas pressionando a sociedade. Porque eles viam os números e as pessoas, imagina em 95, não tinha nem internet direito. A internet estava brotando ali. E eles fizeram essa primeira COP em Berlim, né? Que deu as bases, né? Que regulamentaria. Algumas COPs interessantes, né? Que a gente teve em 2015, a COP de Paris, o Tratado de Paris, né? E se você for vendo, né? Chegaram a um ponto de 1,5 graus, né? Para você se estabelecer como uma meta para os países. Muitos países são signatários, outros são signatários, depois quebra e fica esse jogo, né? É como se fosse uma escada que a gente tem que andar como sociedade, como habitantes do planeta Terra. Para você ter uma ideia, professora, a gente vem estudando, né? Inclusive eu estou fazendo no meu pós-doc essa questão do clima no Cerrado. Eu fui analisar quanto que seria um aquecimento em 20 anos. Né? Em 20 anos, nós tivemos um aquecimento de 0,4 graus. É muita coisa. Né? Desde a primeira COP, a gente pegar, são 30 anos, né? Cada COP, 1, 2, 3, 4, nós estamos na 30, né? Já haveram vários acordos, né? E a gente chegar em 0,4 é muito alto. Então, se a pessoa se não tiver essas COPs, né? Para a gente pelo menos entender o problema, então a importância dela, aí você discute todo o espectro dos problemas, né? A biodiversidade, né? A questão da saúde humana, A questão da indústria. Não se produz mais como tem que produzir antigamente. Nós vemos alguns países assim, tratando a coisa assim com desleixo, né? Porque tem gente que não tem nem essa informação que a gente tem aqui. Tem países que vivem aí como se não existisse nada, nenhum problema, né? E vai chegar a eles, as pessoas nem vê que estão sendo afetadas por isso. Quando vem as ondas de calor, por exemplo, pessoas morrem na Europa, a pessoa morre dentro de casa, porque as casas não são preparadas, né? No Reino Unido mesmo já morreu muita gente. Mas aqui no Brasil também a gente tem o estresse do calor matando muito idosos e muita criança, viu? Então a parte que eu queria que a Vivian discorresse sobre a biodiversidade, eu não sei os efeitos, né? Assim, a longo prazo, por exemplo, nas aves, nos animais, né? Porque eu acho que a temperatura, eles têm muitos sensores, né? Que determinam para onde vão, o que fazem, né? Eles ficam meio desnorteados, né? Sobre isso. Bom, só a princípio sobre essas conferências, né? Esses acordos, tudo isso tem um princípio, né, por trás, porque a gente está falando de problemas que são complexos. Os danos ambientais, eles não têm limites geográficos. Então, Giovana comentou sobre a Amazônia. O mundo todo está preocupado com a Amazônia, sim, porque ela interfere no equilíbrio climático do planeta todo. E é assim, né? Se eu tenho um rio na minha propriedade e eu poluo esse rio, esse dano não fica restrito à minha propriedade. E a gente está falando de problemas, né, de grandes desastres, previsão de intensificação desses desastres, que também não tem limites geográficos, e a gente entra numa discussão sobre justiça ambiental. Geralmente os países pobres são os mais afetados. Enfim, se a gente quer uma solução para esses problemas, essa solução tem que vir em conjunto. Então, essa solução só vai vir da união dos países, né? Então, não adianta o Brasil preservar a Amazônia e todo o mundo destruir todos os ecossistemas. Do mesmo jeito que não adianta o contrário. Então, as soluções, elas virão de acordos comuns, e para isso os países precisam colaborar, né? Então, como o Eduardo falou, tem muitos anos que tem esses encontros, tentativas de acordo, todos os anos se renovam novas metas, novos compromissos que a gente está longe de cumprir. Talvez tenha tido, de fato, um avanço nisso, mas a gente ainda está longe de atingir os avanços que são necessários. E aí a gente tem como previsão para o que se diz, né, o que os dados mostram, que a gente já está vivendo as consequências das mudanças climáticas em muitos aspectos, na nossa saúde, na nossa economia, em tudo. E sobre a biodiversidade, isso afeta fortemente, né? Então, em muitos aspectos. Acabei não concluindo o que eu estava falando sobre o fogo. O que a gente sabe, assim, que esses incêndios, eles reduzem a biodiversidade, eles afetam todo o equilíbrio hídrico das áreas. E a gente está vivendo uma crise climática, que a gente
chama. E todo mundo está ciente disso. Mas, junto com isso, a gente está vivendo uma crise que é muito mais silenciosa, que é a crise de biodiversidade. Então, a gente vive hoje um momento que está sendo considerado uma extinção em massa. Então, por exemplo, na época dos dinossauros, que todo mundo sabe que os dinossauros foram extintos, né? Meio que numa escala de tempo geológico, um tempo muito curto, ou seja, repentinamente milhares de espécies foram extintas, e a gente está vivendo taxas iguais de extinção, equivalentes aos momentos de extinção em massa. Ou seja, a gente está perdendo espécies, muitas espécies, com isso a gente afeta o equilíbrio dos ecossistemas, a gente perde a possibilidade de desenvolvimento de remédios, a gente perde a possibilidade, a gente impacta a nossa segurança alimentar, porque toda a nossa vida depende da biodiversidade, tudo, a nossa economia, a nossa alimentação. Então, nos sistemas ecológicos não tem nada separado, né? Então, a gente precisa, para resolver um problema tão complexo, de muitas dimensões, a gente precisa da união, né? A gente só vai resolver ou sonhar em resolver alguns desses problemas se todos colaborarem. E isso que vocês dois estão falando é muito importante, porque uma das preocupações de discussões da COP, é claro, está associada à indústria, né? A forma como ela conduz a descarbonização necessária, a automatização necessária, né, o monitoramento das operações que são feitas das indústrias. Mas a COP ela traz também outros elementos a serem discutidos dentro dela, que é muito importante e que vai de encontro à fala de vocês dois, que é a necessidade de proteção de comunidades tradicionais e indígenas, né, o financiamento climático internacional que perpassa todas as COPs, né, uma das grandes preocupações é como financiar esses grandes projetos mundiais, né? A agricultura regenerativa, né, e o uso sustentável do solo, soluções baseadas na natureza, que é um tema muito grato à professora Vivian, a transição energética e a mobilidade urbana, a adaptação de infraestruturas e eventos extremos climáticos, né? E uma das preocupações que ao longo desses processos é justamente o quê? É justamente como vamos financiar todos os projetos que são tão diferentes em cada nação, né? Em cada país, em cada continente, cada um com suas necessidades, né? Não dá para você comparar os países que estão próximos, né, aos polos e que sofrem com a intensidade maior com o derretimento, né, e os países que estão na linha do Equador. Então, são problemas muito diferentes, né? Assim, como a gente pode, por exemplo, entender isso, né? Se a gente pensa nos países que são países como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Que rompe com esses processos e que insiste em manter, né, todo o processo baseado ainda em combustíveis fósseis, né, numa indústria de combustíveis fósseis. Então, assim, é para uma reflexão, né, da gente, né, não desconsiderar esses processos. Bom, a última... Vocês querem colocar alguma coisa? Desculpa. Não? Bom, a última questão, né, assim, que a gente vai trabalhar é justamente com relação alguns casos emblemáticos, né, de clima extremo, né, assim, o Eduardo falou um pouco do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo teve a experiência de estudar em Santa Catarina, então vivenciou aquilo, não o momento dos desastres, né, mas vivenciou um pouco antes dessa intensificação desses desastres, né, Eduardo? Não sei se você chegou a voltar a Santa Catarina, e assim, tem uma diferença muito grande nos locais? Florianópolis está muito urbanizada, né, da época que eu estava lá. Na época teve um problema muito grave no rio Itajaí, inclusive teve mortes, né, que foi na bacia do Itajaí, é uma bacia muito extensa, e quando chove nas cabeceiras ela inunda, né, então eles fizeram algumas ações para Itajaí na época, e que você já não escuta tanto. O problema é que os focos vão mudando. Só assim, dando um exemplo mais assim, drástico, né? Por exemplo, a gente tem uma situação de desertificação no Brasil. O INPE, ano passado, lançou uma área que é deserto. Deixou de ser agreste, já é deserto, no norte de Minas ali, a gente fala agreste, né? Hoje estão dizendo deserto. Então há uma migração de gente, nada que se planta lá vai dar, né? O clima extremamente seco, as plantas, que até a planta da caatinga está sofrendo,
Então, esses extremos, né, por isso você citou Santa Catarina, não podemos citar tanto chuva quanto seca. Né? Então, quando você está uma falta de delineamento, né, porque o clima como é hoje, ele foi forjado ao longo de milhares de anos, para que se chegasse ao equilíbrio que nós temos. Né? Ainda estamos em equilíbrio, né? Mas o que vai acontecer, né, assim, eu não estou querendo ser dramático nem pessimista, né, mas alguns modelos da NASA traçam, né, problemas vigentes, não no planeta como em si, mas em alguns locais, né, de intensificação desses problemas. Né. Então, o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul viveu muita migração nesse período agora de julho. Foi janeiro do ano passado, janeiro e fevereiro, né, que houve os desastres. Então, muita gente saindo e procurando cidades, famílias inteiras, classe média, procurando outra cidade para viver. Porque elas perderam tudo ou têm medo de perder tudo. Então, a adaptação a esses locais é importante. Mas o que vai vir, a gente não sabe exatamente qual ponto vai acontecer num estado ou outro, em qual cidade, né? Então, a política pública do Estado é muito importante. Lógico, tem cognição com o Poder Federal. Então, a minha preocupação, quando eu voltei lá, né, eu voltei 2 vezes lá, até levei meus filhos para conhecer alguns lugares, né? Antes eu saí ali para a Serra Catarinense, descia, né? E fui vendo, né, o quanto que houve uma urbanização. Né? A questão que a Vivian falou, né, na questão da drenagem também, né, a questão da velocidade da água, né? Então, sabendo que uma coisa vai desencadeando o outro, é um problema muito grave. Por isso que a gente está até conversando sobre isso aqui de maneira mais enfática. Né? Então foi isso que eu vi lá. Ok. Vivian, alguma percepção sobre essas questões de diferença de paisagem nas suas áreas de estudo com relação que estão associadas a essas questões de mudanças climáticas? A gente vê, assim, essa estrada que esse projeto tem lá há 20 anos, né? Teve 2 fases do projeto e eu retornei depois de 10 anos, eu vi uma profunda mudança na estrada, por exemplo, que vai de Brasília para Chapada dos Veadeiros. Então, o que antes era cobertura de cerrado, hoje é grande monocultura de soja, de milho. Então, a expansão urbana ao redor do parque. Então, todas essas coisas, a gente tem, um dos dados que a gente está trabalhando é como essas populações estão variando ao longo do tempo, e a gente já tem alguns dados preliminares de que as populações estão reduzindo. Então, no intervalo de 20 anos, você ter redução em população de espécie que já é ameaçada é muito drástico. Né? Então, o que a gente percebe, essa pequena escala que eu observo nessa estrada, que eu percorro há muitos anos, é o que está acontecendo no Cerrado de forma muito acelerada, né? Em todos os ambientes. Então, esse impacto todo sobre a paisagem tem consequências, né? Porque a gente não pensa muito isso. Então, é chamado das externalidades, né? Ou seja, as consequências das alterações que a gente faz no ambiente. E a gente não leva isso em conta. É como se a gente pudesse modificar o que levou milhões de anos, né, para ser como é, e a gente não quer pagar o preço, digamos assim. Ou seja, a gente não quer fazer de uma forma mais sustentável, de uma forma mais equilibrada, né? Mais próxima ao que seria natural. E aí a gente está enfrentando as consequências disso. Mas também por isso, né, a gente viveu na história da Terra momentos de grandes catástrofes, né? Então, seja por vulcanismo, a Terra é muito dinâmica, isso já aconteceu outras vezes. Mas agora a gente tem um momento único, que a gente está causando, uma espécie do planeta, a espécie humana, está causando um impacto dessa intensidade, né, que ameaça a sobrevivência da vida na Terra. Mas nós também somos capazes de grandes mudanças, né? O ser humano é capaz de grandes mudanças, a gente vê ao longo da história. Então é um momento de uma encruzilhada, né? A gente percebe esses impactos, percebe que são necessárias mudanças se a gente não quiser enfrentar dolorosamente, né, as consequências dessas alterações. Ok, muito obrigada pela fala de vocês dois, fala tão importante, tão pontuais. E agora eu queria muito que cada um de vocês deixasse ou uma mensagem de esperança, né, ou uma chamada à ação, né, Eduardo? Né? Eu penso assim, é meio desesperador, mas nós temos que fazer a nossa parte. Talvez a única forma é a gente pressionar a sociedade, pressionar os governantes, sem medo. Eu digo assim, se você souber falar, eu moro numa APA.
Há 6 anos atrás, lá era cheio de animal. Está cada vez diminuindo. Tinha tamanduá, veado campeiro, raposa, cachorro do mato. Então, você vai vendo que vai sumindo. Esse dia eu mandei um áudio no grupo e falei assim, vocês são responsáveis, para quem acredita que é criação ou não, pela criação. Vocês estão responsáveis, vocês têm um dever perante a sociedade, perante o meio ambiente. Assim, eu chamei mesmo o pessoal para ajudar, porque às vezes as pessoas nem sabem, né? Vocês lembram o tamanduá que vivia aqui? Cadê ele? O incêndio levou embora, fugiu. Então a gente tem que fazer uma brigada aqui dentro da APA. Então se a gente não sensibilizar, uns vão falar, que nada, mas vai ter gente que quer ajudar. Então acho que a nossa função principal como pesquisador não é só ficar pesquisando, tem que ficar influenciando as pessoas. Então o meu recado é esse, né? Fazer pressão. Vivian? Bom, essa questão é muito recorrente, né? A gente trabalha diretamente com essas questões ambientais, a gente lida o tempo todo com essas notícias, a gente ensina sobre isso. Isso me faz assim, refletir bastante, porque aonde que está a solução para esses problemas? Será que está em mais leis? A gente tem uma legislação ambiental no Brasil que é uma das mais completas do mundo. Isso não impediu essa legislação de ser modificada, enfim, não significa que ela seja cumprida. Será então que a gente precisa de mais dados científicos? A gente sempre precisa, as pesquisas são importantes, através das pesquisas a gente conhece muita coisa, mas a gente tem muita informação. A gente já sabe que o clima está mudando há muito tempo. Isso é suficiente para uma mudança? Não tem sido. Será que a gente precisa de mais tecnologia? A gente tem muita tecnologia, estão sendo desenvolvidas muitas tecnologias novas, e o ser humano é capaz de coisas incríveis. Não tenho dúvida de que a gente pode achar solução para vários problemas de energia, e tem achado, né? Mas será que essa tecnologia vai nos salvar? Está nas mãos de quem? Servindo a que interesse? E por isso, Giovana, que eu sempre falo, eu me orgulho muito do trabalho que a gente faz no ONEA. Porque, para mim, o ponto central é que assim, nada disso vai ser solução enquanto a gente não restaurar a nossa conexão com a Terra. E a gente não tiver respeito com a vida, não tiver respeito entre nós. Então, isso tem se falado bastante, que essa crise ambiental é reflexo de uma crise de valores. É uma crise civilizatória. Exato, né? Então, assim, um ser humano que ele é justo, ele vai ser justo com outro ser humano, ele vai ser justo com todos os seres. O ser humano que é generoso vai ser generoso com todos. Então, esse trabalho de educação que a gente faz, e que se faz, e que isso tem... A gente vive um momento de crise e a gente sempre diz que esse momento de crise é um momento de oportunidade também, porque as pessoas estão olhando para o problema e estão, pelo menos, começando a fazer essa relação e vendo, né, o que a gente tem feito e como a gente precisa mudar a nossa relação com a Terra. Então, eu tenho esperança. A gente vê essas notícias, tem um termo que uma ecopsicóloga usa, que ela fala que é a esperança ativa, que é assim, a gente pode dizer, eu tenho esperança e estou aqui sem fazer nada. Não, é a esperança de que o ser humano, eu tenho esperança no ser humano, a gente é capaz de coisas muito boas também, né? E o que a gente tenta com o nosso trabalho de educação é resgatar isso que o ser humano tem dentro de si, que é essa relação com a vida, né? E com as crianças que trabalham. Com as crianças. E isso é tão importante. Tem um filósofo latino-americano, né, o Guattari, ele fala uma coisa muito importante. Ele diz que o ser humano ele só vai conseguir ser solidário com uma outra espécie que vive, que não é humana, quando ele for solidário com a sua mesma espécie, né? Então ele para trabalhar com o que ele chama de as 3 ecologias, ele lança a mão do conceito de solidariedade, né, que é uma fala bem próxima de vocês, né, que vocês pontuaram. Bom, a gente está encerrando o nosso podcast. Eu gostaria muito de agradecer, né, a presença do Eduardo Argolo, da Vivian Braz, né, que dedicaram esse tempo para esse bate-papo, né, com mais uma tentativa de formação, né, de levar conhecimento, de formar e de trazer novamente essa discussão para um local central, né? A gente, como diz a professora Vívia, a gente do Núcleo de Educação Ambiental, a gente insistentemente trabalhamos com os 3 campos. A gente trabalha
com o ensino, com a extensão e com a pesquisa em educação ambiental, né? O nosso foco não é um foco apenas na criança, mas a gente trabalha com o jovem, com o adulto e com o idoso. Então a gente tenta trabalhar com todos os ciclos de vida, né? Para que essa discussão não caia no esquecimento, né? Então é muito importante a gente entender que a gente precisa reduzir consumo, né, de energia e reduzir resíduos, né, produzidos. E para isso a gente precisa reduzir nosso consumo, né? Eu acho que a grande questão da discussão da nossa crise civilizatória ela está no consumo, né? A gente tem uma sociedade, um modo de produção que incentiva o consumo. E a gente vem e as discussões ambientais elas trazem para outro cenário, né? A diminuição e a redução de consumos, né? É muito importante a gente apoiar as políticas públicas, apoiar a iniciativas sustentáveis que a gente tem, porque a gente não tem só a coisa sendo só o processo de degradação acontecendo, né? A gente tem grupos e mais grupos de pessoas, de instituições que batalham todos os dias para que essa coisa funcione, né? Então é muito importante a gente apoiar os debates também das mudanças climáticas. Eu quero aqui agradecer muito a vocês e agradecer ao público, né? Muito obrigada por nos acompanhar. Não esqueça de seguir, né? De avaliar e compartilhar este episódio. Muito obrigada.